escolheu o anjo, ele escolheu a descendência de Abraão, aleluia, que é Jesus Cristo, que foi prometido a Abraão, que da descendência de Abraão, Deus ia levantar o Salvador e Rei para toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não enviou um anjo, Ele enviou o próprio Filho dele, né? E em Mateus 1, aleluia, nós vamos ver lá que, aleluia, Jesus Cristo é Deus, né? Porque Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus no meio dos homens, Deus que veio do céu para habitar na terra com os homens, para salvar o homem, levar o homem de volta, aleluia, à comunhão com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então em Cristo nós temos salvação. Aí as crianças cantam o louvor dizendo que não foi o coelhinho que morreu na cruz, foi Jesus, aleluia, que morreu, aleluia, na sexta-feira, mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Aleluia, não tem como fugir dessa palavra, né? Não tem como. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, o pastor Luiz cantou o primeiro hino, olha só, aleluia, o primeiro hino do culto foi qual? No céu não entra pecado, aleluia, e nós vemos aqui que diz que todo aquele que profere o nome de Jesus Cristo tem que se apartar da iniquidade. Iniquidade é o quê? É pecado. Aleluia. Então, para falar do nome de Jesus Cristo, a pessoa tem que viver em santidade. Tem que condizer a vida dele com a palavra de Deus. Aleluia. A santidade nos garante a salvação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém será digno nem de ver Deus. Imagina, entendeu? O que tem de gente que não para para pensar, não para para meditar na palavra, é sério, né? Entendeu? Você acha que se não fosse para nós ser santo, Deus ia falar uma coisa tão forte dessa? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então aqui nós vemos que todo aquele que profere o nome de Jesus Cristo, aleluia, tem que se apartar, se purificar, se libertar da iniquidade, do mal. Isso para morar no céu se quiser. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E em Hebreus fala que Ele é o Salvador, aleluia. Aquele que se aparta da iniquidade, aleluia, para servir a Cristo em santidade, tem a salvação garantida, porque Jesus veio para isso, como a irmã leu, Ele veio para quê? Para aniquilar, o império da morte. Aleluia. Pastor, que morte é essa? É a morte física? Não. Ele veio destruir o império da morte primeiro, a morte espiritual, porque todo aquele que está sem Cristo está morto. Quando a pessoa aceita Jesus, ele passa a viver, aleluia, porque ele recebe a vida dentro dele, chamada Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E o império da morte, que morte é essa? Aleluia, a segunda morte. Ele veio livrar o homem da condenação. Ele veio livrar o homem, aleluia, de ser condenado no dia do julgamento. Aleluia, ele veio nos livrar da ira futura. Ou seja, ele veio nos livrar da segunda morte, como está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 15, aleluia, que a condenação ao lago de fogo, aleluia, é a segunda morte. E foi essa morte que Jesus veio aniquilar, aleluia. E todo aquele que aceita Jesus, que crê em Jesus Cristo, que serve a Jesus Cristo em santidade, ele é livre dessa morte. Ele, aleluia, é protegido dessa morte, aleluia, ele escapa dessa morte.
Louvado seja o nome do Senhor. E a morte física também. Jesus veio nos dar, né, a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns, Jesus, aleluia, livra da morte. Louvado seja o nosso Deus. Como ele fez com Lázaro, como ele fez com o filho da viúva de Naim, ele já provou para nós que ele tem esse poder, né? Aleluia. E no dia do arrebatamento, aqueles que estiver vivo, aleluia, Paulo diz que não vai morrer, vai ser transformado. Ou seja, eles não passarão pela morte, porque a morte está no domínio de Cristo. Aleluia. Jesus disse para João: eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia. O que significa a chave? É o poder. Ele tem o domínio, ele tem o controle da morte e do inferno. No inferno só vai quem Jesus mandar. Aleluia. Morrer só morre quem Jesus permitir. Aleluia. Então, para nós termos vida, nós temos que estar em Cristo, com Cristo, andando com Ele, servindo a Ele. Aleluia. Honrando a Ele, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Aleluia. Para que nós possamos ter em nós a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui ele diz, aleluia, que nós, aleluia, temos um fundamento, né? Louvado seja o nosso Deus. Nós temos em Cristo a certeza da salvação. Todo cristão tem que ter essa certeza. Se não tiver, em nome de Jesus, né? Aleluia. O crente, ele tem que ter a certeza da sua salvação. Ele tem que ter, irmãos. Aleluia. Porque uma das coisas que o Espírito Santo dá para nós é a certeza da salvação em Cristo. É a alegria. O que significa a alegria da salvação? É a certeza. É você ter a certeza, aleluia, de que em Cristo você está salvo. Aleluia. E isso gera em você alegria, contentamento, prazer. Aleluia. De continuar na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu tenho certeza da minha salvação em Cristo? Aleluia. Porque, aleluia, em Cristo, presta atenção, em Cristo, você tem que ter a certeza de que você está em Cristo, de que você está nele, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quem está em Cristo, aleluia, descansa sobre o firme fundamento que não se abala. Porque Jesus Cristo é esse fundamento. Ele é esse alicerce, né? Aleluia. É o que Paulo escreveu aqui dizendo: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo é esse? O Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Dizer que é de Deus é uma coisa, né? E ser é outra, né? Aleluia. E aqui ele diz: e todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Por quê? Porque o apóstolo João também escreveu lá na epístola, se não me falha a memória, aleluia, capítulo 2, ele diz que todo aquele que diz estar em Cristo, aleluia, purifica a si mesmo. O que é se purificar? É isso daqui, é se apartar da iniquidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando nós temos a certeza que estamos enquadrados nessa palavra, né? Aleluia. Separados do pecado, da iniquidade. Aleluia. Isso nos dá a certeza da salvação. Porque nós vamos lembrar do que está escrito em Hebreus, né? Aleluia. Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se a gente, aleluia, olhar para a palavra, esse versículo aqui vê que nós estamos separados do pecado, né? Aleluia. Vivendo para Cristo em santidade, nós podemos dizer: aleluia, eu verei ao Senhor naquele dia. Aleluia, eu entrarei com o Senhor na glória. Aleluia, porque isso te dá a convicção e a certeza da salvação, porque você está em Cristo. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Quando nós estamos em Cristo, Deus mesmo se encarrega de nos aperfeiçoar. Né? E como que Ele nos aperfeiçoa? Dessa forma aqui, através da palavra, nos ensinando como ser santo, nos ensinando como servir a Ele, nos ensinando o que é viver para Ele, nos ensinando o que é andar com Ele, entendeu? Nos ensinando o que é estar em Cristo, né? Aleluia, que muita gente não está preocupada em saber disso, ele quer saber de receba, né? Ele quer saber que ele vai vencer, que ele vai ter asa, que ele vai voar, né? Aleluia, mas ele nunca quer aprender, aleluia, para chegar ao céu, aleluia, ele tem que trilhar o caminho que Deus traçou. E o caminho que Deus traçou para nós chegar no céu é um caminho chamado santidade, chamado caminho santo. Lá em Isaías está escrito que quem anda nesse caminho, nem até mesmo o louco que entrar por esse caminho, não errará. Aleluia, não errará a porta do céu, porque ele, aleluia, o caminho da santidade é o caminho que leva ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. Leia ele, Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Está vendo? Aleluia! Ele completará essa obra. Aleluia! A cada dia que passa, Deus está trabalhando isso na nossa vida, né? Nos aperfeiçoando. Aleluia! Antes que o Filho dele venha nos buscar. Aleluia! No dia que nós estivermos preparados, pronto, aleluia! Ele nos levará. Se não for através do arrebatamento, Ele nos levará, aleluia, pela separação do corpo, do Espírito. Ele nos levará para nós aguardar em descanso, aleluia, o dia da redenção, que é o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele mesmo é quem se encarrega de nos aperfeiçoar, né? Aleluia. Então cada dia que nós passamos é Deus trabalhando na nossa vida, moldando o nosso caráter, moldando, né? Às vezes as lutas que nós passamos, irmão, não é para nos matar nem para nos desviar, não. Tem gente que não entende, aleluia, e resolve abandonar Deus, abandona tudo que é de Deus por causa de prova. Mas a prova não, a prova ela serve para nos tornar primeiro mais forte, segundo, nos aproximar de Deus, terceiro, aleluia, provar nossa confiança, se nós vamos mesmo confiar em Deus, quarto, aleluia, provar nossa fé onde que ela está, aleluia, para saber até em que ponto nós estamos firmados em Deus, aleluia, e por último, aleluia, nos levar à vitória final. Aleluia, a prova ela serve para moldar o nosso caráter. Está escrito lá em Romanos que a tribulação ela produz o quê? Ela produz a paciência. Então, tribulação não é para nos matar. Tribulação não é para destruir a nossa fé. É para nos construir. É para nos edificar. Para nos tornar edifício forte, bem edificado. Nos tornar edifício bem fundado, fundamentado na palavra, na verdade. Por isso que Paulo disse: nada pode me separar. Aleluia! Nada pode me separar de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos deixar que Deus complete essa obra na nossa vida. Aleluia! Não é os problemas que tem que nos destruir. Não, aleluia! Nós temos é que permanecer, aleluia, para vencer os problemas, para suportar Ele, para ver Deus vencer e resolver os problemas por nós e nos fazer mais do que vencedor. Aleluia! Mas se nós não desistir, nós temos que permanecer no fundamento, no alicerce. Nós temos que permanecer, aleluia, deixando Deus trabalhar na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus, do jeito dele, né? Aleluia, porque Deus nunca vai fazer mal para nós. Não, aleluia. Se nós deixar Deus trabalhar na nossa vida, o que Ele vai fazer por nós é nos
É porque é Deus que completa a obra. Entendeu? E aí Deus diz o quê? Deus diz: olha, antes que houvesse dia eu sou. Ninguém há que possa escapar da minha mão. E agindo eu, quem impedirá? Né? Então, se nós deixar Deus continuar a obra, ninguém vai nos impedir de ser salvo. Ninguém vai nos impedir de chegar no céu. Ninguém vai, nem nada dessa vida vai nos impedir de morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos dá a certeza da salvação. Aleluia, quando nós, aleluia, nos firmamos em Cristo e deixamos Deus continuar a trabalhar na nossa vida. Aleluia. Nós temos também a convicção de certeza, aleluia, da salvação, aleluia, porque Deus é quem cumpre as promessas que Ele faz. Ele é fiel. Ele nunca falhou numa promessa que Ele fez e nunca vai falhar, né? Porque está escrito que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender do que falou. Porque o que Ele fala, Ele não precisa se arrepender, porque Ele só fala o que é certo, né? Eu e você, nós erramos a ver o que fala, mas Deus não. Deus sabe o que fala, aleluia, e tudo que Ele fala é porque Ele pode cumprir. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós temos a certeza da salvação, porque Deus, aleluia, cumpre fielmente as suas promessas. Ele é fiel para cumprir o que promete. Se Ele prometeu, aleluia, que se nós estivermos firmados nele, aleluia, Ele nos dará o céu como recompensa, aleluia, então vamos confiar. Vamos permanecer, vamos acreditar, vamos obedecer a palavra de Deus, aleluia, vamos viver o que Paulo escreveu, aleluia, nos separar da iniquidade e viver em santidade com Cristo, aleluia. Romanos capítulo 4, verso 20, fala aí de Abraão, né? Aleluia, que Deus fez a promessa para Abraão, aleluia, e nada do que Deus prometeu para Abraão caiu por terra. Deus cumpriu, aleluia. Deus prometeu que Sara teria um filho, ela estava velha já, Abraão também, já idoso, aleluia, e Deus prometeu que Sara ia ter um filho, ia dar à luz um filho. Sara deu risada, mas Abraão acreditou, aleluia, e a Bíblia diz em Romanos que Abraão acreditou, ele não duvidou da promessa, e Deus cumpriu, aleluia, dando Isaac, aleluia, para Abraão e Sara, e de Isaac veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele prometeu a Abraão que da descendência dele, do ventre das entranhas de Abraão, Ele ia levantar um rei, um Salvador para a humanidade. Aleluia! E todas as famílias da terra seriam abençoadas nessa descendência, chamada Jesus Cristo, como nós lemos em Hebreus também. Aleluia! Então, aleluia, nós temos a certeza da salvação. Por quê? Aleluia, porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele. E qual foi a promessa que Ele nos fez? Jesus fala lá em João 14, né? Aleluia! Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E depois mais na frente ele diz: olha, eu vou e eu voltarei de novo para levar vocês comigo, para que aonde eu estou estejais vós também. Eu creio nessa promessa, por isso eu tenho a certeza da salvação. Aleluia, porque Jesus Cristo é fiel para cumprir o que promete. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Quarto, nunca te abandono. Certeza de salvação. Por quê? Porque Deus nunca nos abandonará, né? Se nós formos fiéis a Ele. Se nós formos fiéis. Aleluia! Deus não abandona, é quem está em Cristo, é quem está com Ele, é quem está na palavra dele, é quem honra Ele, é quem glorifica Ele, é quem vive em santidade.
acredita, que nele confia. Aleluia. Achou, Padre? Louvado seja o nome do Senhor. Sejam vossos costumes sem avareza. É o 13:5? Sim. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Lembra que eu falei que Deus está confirmando a mensagem? O pastor Luiz falou tudo isso aí. Glória a Deus. Lembra que o pastor Luiz falou? Sobre a gente estar preocupado, né? E tem as coisas, aí entra em desespero, né? Aleluia. O pastor Luiz falando sobre dívida aqui, você sabe que Deus é totalmente contra isso. Nós que somos rebeldes e entramos nessas coisas. Aleluia. Mas a Bíblia diz o quê? A ninguém devais nada, a não ser o amor. Entendeu? Aleluia. A ninguém devais nada, a não ser o amor. Aleluia. Mas tem pessoas que lêem a Bíblia, mas ele é viciado em fazer dívida. Entendeu? Aleluia. Só para quando não vai para esquecer, porque Deus permite, que é para ele aprender a lição. Aleluia. Ele não compra mais nada, senão ele vai ser morto, igual o pastor Luiz falou. Vai chegar uma hora que vão ter que matar ele, porque ele vai querer se endividar demais. Aleluia. Então a pessoa tem que vigiar isso, porque isso é desobediência à palavra de Deus. Aleluia. A pessoa tem que se controlar até nisso. E outra, dívida, aleluia, excessiva, aleluia, é um meio forte do levar a glória na vida de qualquer pessoa. Você entendeu? Aleluia. Às vezes o diabo não consegue impedir o crente de orar. Às vezes não impede o crente de ir para a igreja. Às vezes não impede o crente de outras coisas. Mas atrapalha ele na vida financeira. Faz ele, aleluia, enrolar todo. Aleluia, empenhar em dívida. Até o dízimo da casa do Senhor. Entendeu? E aí há uma maldição grande na vida da pessoa. Aleluia. E a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aqui ele diz que o vosso costume seja sem avareza. Aleluia. Esse versículo aí ele está falando a avareza em vários sentidos. Aleluia. No sentido de luxúria, né? A pessoa quer ter luxo, né? Aleluia. E quando você deseja ser luxuoso, é lógico que vai entrar a ganância com dinheiro, porque para ter luxo tem que ter dinheiro, não é? E para você ter dinheiro, você vai ter que, entendeu? Abandonar tudo para conseguir dinheiro. Aleluia. E com isso é que o inimigo entra na vida de muitos. Aleluia. Então seja o vosso costume sem avareza. Aleluia. Dizendo que ele, contentando-vos com o que tem. Aleluia. Se não tem muito, se contente com o pouco que você tem. Aleluia. Se tem muito, não deixe esse muito, aleluia, te deixar orgulhoso ou fazer você esquecer de Deus. Aleluia. O costume do cristão tem que ser sem avareza, sem aquela ambição de orgulho, de grandeza. Você entendeu? Aleluia. Tem que se contentar com o que tem. Como é que eu ganho, vamos supor, um salário de 2.000? Aí eu vou gastar 5? Eu estou sendo prudente? Eu estou seguindo o que a palavra de Deus ensina? Entendeu? Aleluia. Eu ganho 2.000 reais, vou fazer uma dívida de 8, de 10 mil. Não tem como. Você entendeu? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Se eu ganho 2.000, aleluia, eu vou gastar, aleluia, vamos supor aí, uns 800, 1.300 no máximo, para salvar o dinheiro do meu Senhor, da casa do meu Deus, aleluia. E eu não empenhorar o meu nome, o meu nome não ir lá para a mão dos homens. Você entendeu? Aleluia. É isso que nós temos que ser prudentes. Louvado seja o nosso Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Porque a avareza, ela enfia o homem em vários problemas. O apóstolo Paulo escreveu isso. Que aquele que tem, que deseja a riqueza de qualquer jeito, ele se enrola. Ele se mete em grandes problemas. Ela não é. E uma delas é dívida. Uma delas é dívida. Aleluia.
Até porque a avareza é um dos pecados da carne que vai impedir o homem de entrar no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que confiar nessa promessa de Deus. Nós temos que nos contentar com o que temos. Se for pouco, nós temos que acreditar que Deus não vai nos abandonar, mesmo no pouco. Aleluia! Existe até um ditado que diz assim, ó, aleluia, que tem base bíblica, né? Que diz assim, ó, aleluia, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Você entendeu? Então viva o seu pouco com Deus. Aleluia! Viva o seu pouco com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nada pode te separar de Deus. Olha a certeza de salvação. Aleluia! Nós temos essa certeza que em Cristo nada vai nos separar de Deus. Porque quem está em Cristo está em Deus. Aleluia! É através de Cristo que nós chegamos a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está em Cristo, você está em Deus. Aleluia! Se você está em Deus, nada vai te separar dele. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Romanos 8:38. Aleluia! Vamos ler para nós, essa irmã de achar comigo aí. Aleluia! Eu gosto quando o irmão ajuda, né? Que nós ganhamos tempo. Romanos 8:38. Aleluia! Nós temos a certeza da salvação. Aleluia! Aleluia! Porque nada nos separará de Deus se nós estivermos firmes em Cristo. Vem. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro. Aleluia! O 29. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Isso é a certeza da salvação. Aleluia! Mas para nós ter essa certeza, nós temos que ter a certeza de que estamos em Cristo. Né? Aleluia! Nós temos que ter a certeza de que estamos em Cristo. Aleluia! E João nos ensinou como saber se estamos em Jesus. Aleluia! E Paulo também ensinou. Aleluia! Ele diz: aquele que diz estar em Cristo, purifica-se a si mesmo. Aí Paulo diz: aquele que profere o nome de Jesus, você que professa e ser salvo em Cristo, aparte-se da iniquidade. Aleluia! Isso é a prova de que você está em Cristo. É quando você é uma pessoa separada, quando você é uma pessoa que vive uma vida correta, uma vida de santidade com Deus. Aleluia! Uma vida regrada pela palavra do Senhor, guiada, orientada, aleluia, pela palavra de Deus. Aleluia! Isso é a prova de que você está em Cristo, e você estando em Cristo, nada vai te separar de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Também Ele te guarda de todo o tropeço, né? Aleluia! Nós temos isso, né? Essa certeza de salvação, porque Deus, Ele se encarrega de nos livrar da queda, de nos livrar do tropeço. Mas para nós ser protegidos do tropeço, nós temos que estar vigiando em Cristo. Nós temos que estar em Cristo, olhando para Cristo, né? Porque Ele é a luz que ilumina o caminho para nós enxergar o perigo, né? Se tem pedra no caminho, nós estamos olhando para Cristo, Ele vai mostrar para nós que ali há uma pedra, há um tropeço. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desviar do tropeço, ou então pular por cima pelo poder de Deus. Como o salmista disse: em Deus eu faço proeza, e com Ele eu salto muralhas. Aleluia! Mas isso tem que estar em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos guarda
quando nós estamos firmados nele. Epístola de Judas, né? Aleluia. Capítulo 1 e o verso 24. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Judas, verso 24. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Para nós permanecer firme na caminhada sem tropeçar, nós temos que estar firmados em Cristo. Aleluia. Pode ler. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ele é poderoso para nos guardar, né? Por isso que quando nós temos a certeza de que estamos em Cristo, nós temos a certeza também da salvação. Nós temos a convicção de ser salvo. Nós temos a alegria de salvação. Aleluia, nós desfrutamos já aqui na terra, por estarmos em Cristo, o prazer celestial. Aleluia, a alegria que está lá nos aguardando, nós já sentimos aqui, porque nós temos Jesus Cristo em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele está com você também no vale da sombra da morte. Certeza de salvação. Até na hora da sua morte. Se você está em Cristo, é por isso que você não vai temer a morte. Não. Você entendeu? Aleluia. Os mártires, quando, aleluia, estavam para ser mortos, aleluia, muitos deles pediam para os carrascos ou os executores, aleluia, acelerar, né? Aleluia, acelerar logo, aleluia, a morte deles, porque eles tinham pressa de chegar no céu, aleluia, porque eles tinham certeza, aleluia, que quando eles tomassem o corpo dele, a alma dele ia se encontrar com Jesus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Lá em Apocalipse fala de Policarpo. Policarpo, quando estava para ser morto, amarrado na estaca, o fogo, a lenha embaixo, aleluia, ele todo, aleluia, lameado de óleo, aleluia, e o carrasco embaixo para o fogo, aleluia, e ele dizia, diz a história que ele falava para eles assim, aleluia, porque você está demorando, acende logo essa fogueira, porque daqui a um segundo eu estarei com o meu Senhor, eu tenho pressa para me encontrar com o meu Salvador, aleluia, isso é clamor, aleluia, de quem tem certeza da salvação, aleluia, quem está em Cristo tem essa convicção, aleluia. Agora quem não está, irmão, tem medo de tudo, não pode ver o trovão, né? Aleluia, não pode ver o raio, né? Aleluia, que ele já tem medo de morrer, porque ele não tem certeza para onde vai, né? Uma vez eu vi, foi um obreiro, aleluia, um homem que pregava tudo, e ele falava, aleluia, que o crente não pode abrir a boca e dizer que é salvo. Isso está certo? Totalmente errado. Não. Aleluia. Totalmente errado. Paulo disse que em Cristo nós somos salvos. Só que para você abrir a boca e dizer eu estou salvo, você tem que ter certeza de que está em Cristo. Aleluia. Por isso que Romanos 8 começa dizendo, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E aí ele segue falando quem é que está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Aleluia. Aí o cara tem que pensar e se examinar se ele está em Cristo ou se está na carne. Se está na carne, não tenha medo mesmo de morrer, porque você vai para o inferno se morrer desse jeito. Aleluia. Agora, se você tem convicção de que está na palavra de Deus, está em Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, aleluia, você tem garantia, você tem certeza, você tem convicção da salvação, porque
na caminhada. Deus, aleluia, vai completar a obra na sua vida, aleluia. Deus, aleluia, vai te sustentar, aleluia. Ele vai estar com você em todo momento da sua vida, aleluia. E Ele, por último, te levará aos céus, aleluia. Ele que se encarrega de tudo, então só confia nele. Por isso que está escrito que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Em Isaías 40, verso 31, aleluia, os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como águias, aleluia. Esses que confiam no Senhor, aleluia, tem a salvação garantida, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Efésios capítulo 5, verso 27, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Diz que toda a obra que Deus faz na nossa vida, né, é nos aperfeiçoando, nos purificando, nos limpando, nos santificando, para nós, aleluia, chegar lá no céu, olha só, para que Jesus Cristo, o Espírito Santo, no dia do arrebatamento, nos levar, aleluia, e nos apresentar ao Pai, como igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, aleluia, sem pecado, santa, aleluia, para viver eternamente no céu, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Então, aleluia, quem diz que é pecador, é melhor você se converter, aleluia. Quem está convencido de que ainda é pecador, aleluia, está perdido, né? Porque lá no céu não vai entrar pecador. Eu até preguei aqui uma mensagem que os irmãos lembram, aleluia, que Jesus veio para os pecadores, mas Ele não vai vir buscar pecador. Ele vai vir buscar quem abandonou o pecado e vive em santidade, né? Aleluia. Ele vai vir buscar aqueles que se arrependeram do pecado, aleluia, e abandonou para servir a Deus em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos confiar no Senhor, aleluia, e ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, aleluia. Receba essa palavra no coração de vocês, aleluia. Receba do nosso pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Nós vamos com o pastor, né? Essa mensagem só mestre de Deus, né? Só para falar a palavra de Deus. Um milagre esse grande, né? Em nome de Jesus, né? Amanhã tem um culto abençoado. Amanhã os irmãos tentam chegar cedo do meu, porque amanhã eu vou estar aqui na parte da fazer a primeira parte do culto. Os irmãos, tá bom? Vai ser a palavra de Deus. Vamos cultar. Amanhã domingo, não deixe nada atrapalhar a noitada do culto, porque o culto de domingo é o culto mais importante que tem. Não deixe ninguém saber que tem vivendo tempos de festas, essas coisas. Essas festas, domingo é aqui na lado, não esqueça do novo. Não é nada dinheiro isso aí, é tudo invenção do mundo. Tá? A tradução está acontecendo, então a gente tem que se pegar a Deus, a vitória vai ser em nome de Deus, né? Então, a gente vai, nosso irmão Toninho desespero vai tirar dois irmãos desse aí, esses dois irmãos que estão com problema de cupim, vai tirar, vai dar um jeito aí, nós vamos colocar dentro do lugar aí, porque está perigoso, esse carro quebrar, com os irmãos já está fraco, vamos tirar os irmãos que estão com dentro do lugar, nosso irmão Toninho vai dar um jeito, vamos ter tudo, vamos orar, graças a Deus. Aleluia! Vai ser maravilha. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos pela sua palavra do Senhor e pela palavra do Senhor. E nos leva a nossas casas na direção do Seu Espírito Santo de Deus. E dê a vitória para nós, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai de Deus. Nós te seguimos agora para agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. O amor de Deus